Romanos capítulo 1. Romanos capítulo 1 a seguir. Chegando hoje com mais uma palavra de Deus, mas antes de nós começarmos já na palavra, vamos fazer um minuto de oração em nome de Jesus. Amém? Já convido a todos os irmãos e as irmãs que estão chegando para orar juntamente comigo. Vamos fazer um minuto de oração. Meu Deus e meu Pai, já peço, Senhor, licença para entrar na presença do Senhor mais uma vez nesse dia, meu Deus. Meu Deus e meu Pai, já estou crendo, Pai, já nesse começo, Senhor. Aleluia, Pai, da palavra, aleluia, já nesse começo, Pai, de oração. Meu Deus, que o Senhor venha falar com pessoas através da palavra, meu Deus. Meu Pai, eu não sei quantas pessoas vai ouvirem essa palavra, Pai, mas cada uma que vier ouvir, Pai, essa palavra, que essa palavra venha ficar, Senhor, nos corações. Aleluia, que essa palavra, Pai, não venha só entrar no ouvido e sair no outro, mas que essa palavra venha entrar no ouvido e ficar no coração de cada um que entrarem por esse conteúdo, Senhor. Meu Deus, eu já também, Senhor, apresento esse canal, Senhor, de bênção, canal, aleluia, História de Fé, comigo, José Luiz, Senhor. Meu Deus, eu apresento a todos, ó Pai, nas suas mãos, que o Senhor possa continuar com as suas mãos estendidas sobre cada um, sobre cada uma. Meu Deus, vai visitando as famílias, Pai, aos parentes, aleluia, Pai, vai visitando aos familiares, vai visitando, Pai, vai salvando, vai entrando com livramento, vai entrando, Pai, aleluia, com libertação. É em nome de Jesus que eu peço, Pai, aleluia, em nome de Jesus, meu Deus, fica conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. E eu já peço para os irmãos também deixar o seu joinha, o seu gostei. Não custa nada, irmãos, é através do seu joinha, do seu gostei, é um sinal que você está, aleluia, falando que você está gostando da palavra de Deus. E se possível, deixe o seu, aleluia, comentário falando da onde você está nos prestigiando, tá bom? Glória a Deus, aleluia. E já quero fazer um apelo para você também que não é crente, você que não é cristão ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque ninguém vai ao Pai senão por Ele. Amém? Então aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Então vamos para a palavra de Deus que se encontra em Romanos, capítulo 1 a seguir. Então vamos para a palavra. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Aleluia! Acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne, Arabassúbia Cantarábia, e que com poder foi declarado Filho de Deus segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. É Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia, glória a Deus. Pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Entre os quais sois também vós chamados para ser de Jesus Cristo. Aleluia. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamado para ser de santos, graça a vós e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Primeiramente dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, por todos vós, porque em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Aleluia. Glória a Deus.
pois Deus, a quem sirvo em meu espírito, no evangelho de seu Filho, minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós. Aleluia, glória a Deus. Pedindo sempre em minhas orações que, afinal, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião para ir ter convosco. Aleluia. Porque desejo muito ver-vos, para vos comunicar algum dom espiritual, a fim de que sejais fortalecidos. Aleluia, glória a Deus. Isto é, para que juntamente convosco eu seja consolado em vós pela fé mútua, volta em vossa em mim. Aleluia. Aleluia. Senhor. Aleluia. E não quero que ignores, irmãos, que muitas vezes propus visitar-vos, mas até agora tenho sido impedido para conseguir algum fruto entre vós, como também entre os demais gentios. Eu sou o devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios e quanto a ignorantes. Aleluia. De modo que, quanto está em mim, estou pronto para anunciar o Evangelho também a vós que estáis em Roma. Aleluia. Porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Arabassúbia cantarábia. Aleluia. Santo de Israel. Aleluia. Porque no Evangelho é revelado de fé em fé a justiça de Deus, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Aleluia. Pois do céu é revelada a ira de Deus contra toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em justiça. Aleluia. Porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus manifestou, aleluia. Pois os seus atributos invisíveis, o seu eterno poder e divindade são claramente vistos desde a criação do mundo, sendo percebido mediante as coisas criadas, de modo que eles são inescrutáveis. Aleluia, glória a Deus. Porquanto, tendo conhecido a Deus, contudo não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes nas suas especulações se desvaneceram, e o seu coração incessados te obscureceram. Aleluia. Aleluia. Dizendo-se sábios, tornarão-se estúpidos. Aleluia. Glória a Deus. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível e de aves e de quadrúpedes e de répteis. Arabassúbia cantarábia, arabassúbia. Aleluia, Pai. Por isso Deus os entregou às concupiscências de seus corações, à imundícia, para serem os seus corpos desonrados entre si. Pois trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a criatura antes que ao Criador, que é bendito eternamente. Amém. Aleluia.
pelo que Deus os entregou a paixões infâmias, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural do que em contrário à natureza. Aleluia. Deus poderoso, semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, varão com varão, cometendo torpeza e recebendo em si mesmo as devidas recompensas do seu erro. Aleluia. E assim como eles rejeitaram o conhecimento de Deus, Deus, por sua vez, os entregou a um sentimento depravado para fazerem coisas que não convêm. Aleluia. Estando cheios de toda a injustiça, malícia, cobiça, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, dolo, malignidade. Aleluia, glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Sendo murmuradores, retratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais. Aleluia, glória a Deus. Nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem misericórdia. Os quais, conhecendo bem o decreto de Deus, que declara dignos de morte os que traz coisas práticas, não somente as fazes, mas também aprova os que praticam. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Aleluia. Esse foi o capítulo 1, né, irmãos? Aleluia. Então vamos agora, aleluia, para o capítulo 2 de Romanos. Aleluia. Deus é bom. Vamos para o capítulo 2. Aleluia. Glória a Deus. E que essa palavra venha ficar nos corações, tá, irmãos? Aleluia. Portanto, és inexcusável, o homem, qualquer que sejas, quando julgas, porque te condenas a ti mesmo naquilo em que julgas a outro, pois tu que julgas, pratica o mesmo. Aleluia. E bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que tais coisas praticam. Aleluia. E tu, o homem, que julga os que praticam tais coisas, cuidas que, fazendo-as tu, escaparás ao juízo de Deus? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ou desprezas tuas riquezas da sua benignidade e paciência e longa dignidade, ignorando que a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira para ti no dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus. Arabassúbia, que retribuirá a cada um segundo as suas obras.
a saber, vida eterna aos que, com perseverança em favor do bem, procura glória, honra e imortalidade. Aleluia, glória a Deus. Mas ira, indignação aos que são contenciosos, desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Aleluia, glória a Deus. Tribulação e angústia sobre a alma de todo homem que pratica o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Aleluia, glória a Deus. Glória, porém, e honra e paz a todos aquele que pratica o bem, primeiramente o judeu, e também ao grego. Aleluia. Pois para com Deus não há acepção de pessoas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Porque todos os que sem lei pecaram sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram pela lei serão julgados. Aleluia. Pois não são justos diante de Deus os que só ouvem a lei, mas serão justificados os que praticam a lei. Aleluia. Glória a Deus. Porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei para si mesmos, são lei. Aleluia. Pois mostram a obra da lei escritas em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, que era acusando-os, quer defendendo-os. Arabá, sé, becão, tarabá, súbia. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Cristo Jesus, segundo o meu Evangelho. Aleluia. Mas se tu és chamado judeu, e repousas na lei e te glorias em Deus. Aleluia, glória a Deus. E conheces a sua vontade e aprovas as coisas excelentes, sendo instruído na lei. Aleluia, glória a Deus. E confies que guias dos cegos, luz dos que estão em trevas. Aleluia, glória a Deus. Instruidor dos nécios, mestre de crianças, que tens na lei a forma da ciência e da verdade. Oh, glória! Glória a Deus! Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu, que pregas que não se deve furtar, furtas? Aleluia! Tu, que dizem que não se deve cometer adultério, adulteras? Tu, que abominas os ídolos, roubas os templos. Aleluia. Tu, que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Assim, pois, por vossa causa, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, como está escrito. Aleluia. Aleluia, meu Deus. Porque a circuncisão é a verdade proveitosa se guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão sem se tornado em circuncisão. Aleluia. Se, pois,
a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão. Aleluia, glória a Deus. E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, julgará a ti que com a letra, e a circuncisão és transgressor da lei. Aleluia, glória a Deus. Porque não é judeu que o exteriormente, nem é circuncisão aqui o exteriormente na carne. Aleluia. Aleluia, Senhor. Mas é judeu aquele que o interiormente, e circuncisão é no coração, o espírito e não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 2. Vamos para o capítulo 3 de Romanos. Aleluia, Senhor. Deus poderoso. Aleluia. Deus é bom, Deus é maravilhoso. Aleluia, glória a Deus. Então vamos para a palavra. Que vantagem, pois, tem o judeu? Ou qual a utilidade da circuncisão? Aleluia. Muita em todo sentido. Primeiramente, porque eles foram confiados o oráculo de Deus. Pois que, se alguns foram infiéis, porventura a sua infidelidade anulará a fidelidade de Deus? De modo nenhum, antes seja Deus verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito, para que seja justificado em tuas palavras e venças quando fores julgado. Aleluia, Senhor. E se a nossa injustiça prova a justiça de Deus, que diremos? Acaso Deus, que castiga com ira, é injusto? Falo como homem. De modo nenhum, o contrário, como julgará Deus o mundo? Aleluia. Mas, se pela minha mentira abundou mais a verdade de Deus para a sua glória, porque sou eu ainda julgado como pecador? Aleluia, Senhor. E por que não dizemos, façamos o mal para que venha o bem, como alguns caluniosamente afirmam que dizemos, a condenação dos quais é justa? Aleluia, Senhor. Aleluia. Pois que somos melhores do que eles? De maneira nenhuma, pois já demonstramos que, tanto judeus como gregos, todos estão debaixo do pecado. Aleluia. Como está escrito, não há justo nem sequer um. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, juntamente se fizeram iníquos. Não há quem faça o bem, não há nenhum só. Aleluia. A sua garganta é um círculo aberto, com as suas línguas tratam enganosamente, peçonha de asno está debaixo dos seus lábios. Aleluia, glória a Deus.
Aleluia, Senhor. Deus poderoso, ó. A sua boca está cheia de maldição e amargura. Aleluia. Os seus pés são ligeiros para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Aleluia. E não conheceram o caminho da paz. Aleluia. Não há temor de Deus diante dos seus olhos. Arabassúbia. Cancarábia. Ora, nós sabemos que tudo o que a lei diz aos que estão debaixo da lei, o diz para que se cale toda a boca e todo o mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Porquanto pelas obras da lei nenhum homem será justificado diante dele, pois o que vem pela lei é o pleno conhecimento do pecado. Mas agora, sem lei, tem se manifestado a justiça de Deus, que é atestada pela lei e pelos profetas. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Isto é, a justiça de Deus pela fé em Jesus Cristo para todos os que creem, pois não há distinção. Aleluia. Porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs como propiciação pela fé no seu sangue para a demonstração da sua justiça, por ter ele, na sua paciência, deixado de lado os delitos outrora cometidos. Aleluia, Senhor. Aleluia. Para demonstração da sua justiça nesse tempo presente, para que ele seja justo e também justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está logo a jactância, foi excluído, porque lei das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. Aleluia. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Também dos gentios? Certamente. Aleluia. Se é que Deus é um só, que pela fé há de justificar a circuncisão, e também por meio da fé a incircuncisão. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Anulamos, pois, a lei pela fé de modo nenhum, brantes estabelecemos a lei. Aleluia, glória a Deus. Esse foi o capítulo, aleluia, glória a Deus, 3. Vamos agora para o capítulo 4 de Romanos. Aleluia. Aleluia. E ele está aqui, aleluia. Ele está aí onde você se encontra agora também, irmãos. Aleluia. Então vamos para a palavra. Que diríamos, pois, ter alcançado Abraão, nosso pai, segundo a carne,
Porque se Abraão foi justificado pelas obras, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Pois que diz a Escritura, creu Abraão a Deus, e isto lhe foi imputado como justiça. Aleluia, glória a Deus. Ora, ao que trabalham não se lhe conta a recompensa como dádiva, mas sim como dívida. Aleluia. Porém, ao que não trabalha, mas crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé é contada como justiça. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Deus é bom. Assim também Davi declara bem-aventurado o homem a quem Deus atribui a justiça sem as obras, dizendo: bem-aventurados aqueles cuja iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputaram o pecado. Aleluia. Vem, pois, esta bem-aventurança sobre a circuncisão somente, ou também sobre a incircuncisão, porque dizemos, a Abraão foi imputada a fé como justiça. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Como, pois, lhe foi imputada, estando na circuncisão ou na incircuncisão, não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. Aleluia. E recebeu o sinal da circuncisão, selo da justiça da fé que teve, quando ainda não era circuncidado, para que se fosse pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja imputada. Bem como fosse pai dos circuncisos, dos que não somente são da circuncisão, mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai, Abraão, antes de ser circuncidado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Porque não foi pela lei que veio a Abraão ou a sua descendência a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Pois se os que são da lei são herdeiros, logo a fé é vã e a promessa é anulada. Aleluia. Porque a lei opera a ira, mas onde não há lei também não há transgressão. Aleluia. Porquanto procede da fé o ser herdeiro, para que seja segundo a graça, a fim de que a promessa seja firme a toda a descendência, não somente a que é da lei, mas também a que é da fé que teve a Abraão, o qual é pai de todos nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. Como está escrito, por Pai de muitas nações te constituí perante aquele no qual creio, a saber, Deus que vivifica os mortos e chama as coisas que não são, como se já fossem. Aleluia. O qual tem esperança, creu contra a esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe fora dito. Assim será a tua descendência. Aleluia.
Glória a Deus. E sem se enfraquecer na fé, considerou o seu próprio corpo já amortecido, pois tinha quase 100 anos, e o amortecimento do ventre de Sara, Arabassúbia, Arabassa. Aleluia, Senhor. Contudo, à vista da promessa de Deus, não vacilou por incredulidade, antes foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Aleluia. E estando certíssimo de que o que Deus tinha prometido também era poderoso para o fazer, pelo que também isso lhe foi imputado como justiça. Aleluia, glória a Deus. Ora, não é só por causa dele que está escrito que lhe foi imputado. Alabassa. Aleluia. Mas também por causa de nós a quem há de ser imputado, a nós os que cremos naquele que dos mortos ressuscitou, a Jesus o nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. O qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitado para a nossa justificação. Aleluia, Senhor. Esse foi o capítulo 4, irmãos. Que essa palavra venha ficar no corações de cada um e que cada um possa refletir nessa palavra. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus, mas antes já quero fazer o apelo mais uma vez para você. Você que não é cristão ainda, você que não é crente ainda, aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Então vamos orar agradecendo a Deus. Meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor, por essa palavra que o Senhor nos deu hoje nesse dia, Senhor. Meu Deus, que o Senhor possa, ó Pai, a nos dar força, a nos, aleluia, dar bom ânimo, Senhor, para nós prosseguirmos. O Senhor possa nos alicerçar cada dia na sua presença, meu Deus. É o que eu peço nesse dia, Senhor, para que nem o vento venha nos balançar, nem para um lado, nem para o outro, Pai. Eu, em nome de Jesus, que eu peço para o Senhor, nessa hora, fica conosco em nome de Jesus, meu Deus. Meu Deus, que todo mal saia em nome de Jesus, saia em nome de Jesus. Meu Deus, que todo mal que está assolando essa casa, assolando essa família, Pai, que tudo, aleluia, espírito de maldição, toda obra feita para destruir o meu casamento, para destruir os casamentos, seja repreendido agora e em nome de Jesus, pega suas malas, Satanás, porque aqui quem manda é o Senhor Jesus. Pega suas malas e na autoridade do nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus. Amanhã estamos de volta com mais conteúdos da Palavra de Deus, tá bom, meus irmãos? Fica conosco.